Abra sua Bíblia comigo. Vamos para a palavra? Vamos. Eu já quero te dar o tema aí. Vamos lançar esse tema aí no Data Show? Vamos lá? Olha o tema, hein? Tema C. S-E. Se. Uma palavra que faz a diferença. Se. Vamos lá? Se. Uma palavra que faz. Vamos mais uma vez. Se. Uma palavra que faz. Vamos mais uma vez. Se. Uma. Abra sua Bíblia comigo do Evangelho de João. No capítulo de número 11. Capítulo 11 do Evangelho de João. Versículo de número 1. Nossa versão é revista atualizada. Está com revista atualizada aqui atrás também? Tá, né? Em nome de Jesus. Versículo 1. Você abriu aí e diz amém. Vamos ler comigo? Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Até aqui, em nome de Jesus, fecha teus olhos. Deus, fala conosco, é o que eu quero te pedir. Deus, ser conosco, no nome poderoso do Senhor Jesus. Abençoa-nos, no nome de Jesus, e todos que creem digam amém e amém. Levanta uma das mãozinhas para o alto e diz: Senhor, o que vier de ti, eu recebo. S-E. Uma palavra que faz a diferença. A Bíblia diz que as irmãs mandam um recado para Jesus. E o recado era um recado forte. Elas viram e diz: olha, Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Lázaro está enfermo. Todas as vezes que Jesus passava por Betânia, Jesus parava e se hospedava na casa dos três irmãos: Lázaro, Maria e Marta. E eu quero dizer para você que Jesus vira para os seus discípulos e diz o seguinte: olha, essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho seja glorificado. E assim vai. A Bíblia diz que Jesus demora alguns dias para chegar até aquele lugar. E quando Jesus chega até aquele lugar, fez-se então um total de, você me ajuda, de 4 dias. Repita comigo, 4 dias. E a Bíblia diz que estavam os vizinhos consolando Marta e Maria. Os vizinhos, de alguma maneira, estavam ali tratando, consolando, e de repente chega Jesus. E quando Jesus chega, a primeira coisa que Marta vira e diz para ele, está lá no versículo de número 19, a primeira coisa, está mais embaixo, mas vamos aí para a gente ganhar um pouquinho de tempo. No 20 diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu. Vamos mais uma vez, isso aí ficar na tua mente. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão.
E Jesus então começa um diálogo com Marta. Eu quero entrar na primeira parte dessa mensagem e quero falar sobre as desilusões da vida. Eu quero falar contigo que a vida se encarrega das desilusões. Daquilo que tu espera que vai acontecer e não acontece. Daquilo que tu aguarda em Deus e que você não vê acontecendo. A Bíblia diz que Jesus ouve o recado, mas a Bíblia não diz que Jesus corre ao encontro de Lázaro. Eles eram amigos. Jesus amava aquela família, mas a Bíblia não diz que ele corre ao encontro de Lázaro. E começa para aquelas irmãs uma tremenda desilusão. Porque no coração delas, conhecendo Jesus, elas entenderam o seguinte: quando ele ouvir o recado, a primeira coisa que ele vai fazer é vir ao nosso encontro. Quando ele ouvir o nosso clamor, a primeira coisa que ele vai fazer é vir atender, responder. E nós sabemos que para ele não há dificuldade, não há limitação, não há impossíveis. E nós sabemos que o nosso irmão, ainda que esteja adoecido, quando Cristo chegar, o Senhor há de tocá-lo e ele há de ser restaurado da sua doença. Mas de repente passa o primeiro dia, o segundo, o terceiro, e nada acontece. E a Bíblia diz que de repente Lázaro morre. E aquelas irmãs então sofrem, sepultam o seu irmão e se decepcionam. Acredito que no coração delas, elas começam ali a viver um momento muito difícil e a se questionar. Eu quero dizer para você que essas mesmas irmãs, uma mais agitada e a outra mais pacata, uma mais estressada e a outra mais calma. Eu não sei porquê, mas eu começo a entender que Deus é perfeito. E que principalmente nos relacionamentos conjugais, nós vemos isso acontecer. Eu acredito que se a pastora Deise fosse semelhante ao pastor Alexandre, essa igreja estaria vazia. Porque fica um homem muito agitado e uma mulher mais temperada, mais tranquila, mais calma. E assim é em casa. E dessa maneira ela sustenta o lar, me ajuda. E Marta era aquela pessoa mais agitada, corria, andava. Foi a primeira a se manifestar quando ouviu dizer que Jesus estava chegando. E eu quero dizer que de repente, no momento das duas irmãs, no momento de desilusão, eu acredito que elas de repente questionaram. Porque houve um momento em que os discípulos estavam com Jesus na casa deles, e que elas, alimentaram os 12 junto com Jesus, e era como se elas dissessem: é porque não é para comer, porque se fosse para comer, todos eles estariam aqui. E de repente, nós vamos conseguir começar a entender que a desilusão foi tamanha, que chegou o momento dos porquês. E o momento dos porquês, querido, ele acontece na minha vida e na tua. O momento que nós olhamos e falamos: Senhor, você me ajuda, Senhor. Por quê? Por que que isso está acontecendo? Por que que tu não se revelou? Por que que tu não fala comigo? Por que, Senhor? Por quê? E nesse momento, querido, dentre o que Deus quer falar contigo, eu preciso declarar para você que Ele é fiel. A impressão que deu é que Jesus estava atrasado.
A impressão que deu é que Jesus não estava conseguindo acompanhar o sofrimento das irmãs de Lázaro. A impressão que deu foi que ele tinha abandonado, rejeitado os amigos. Mas o texto diz que Jesus chegou. E quando Jesus chega, a Bíblia diz que a primeira coisa que Marta faz é sair ao encontro de Jesus e declarar para ele aquilo que eu preciso te fazer entender hoje. E declarar para ele, dizer: se estiveras aqui, lá no versículo 21, não teria morrido meu irmão. Se. Eu quero entrar na segunda parte dessa mensagem, o se da maldição. Aquilo que durante muito tempo condiciona as pessoas dentro das igrejas. O se da maldição. Interessante, querido, que a Bíblia diz que Maria continuou prostrada e Marta saiu ao encontro de Jesus. Mas isso é tão forte que as duas não sabiam, não tinham noções daquilo que iam falar para Jesus. Mas se você for comigo até o versículo de número 32, e você acompanhar esse versículo, o texto diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. As duas narram o mesmo texto, sem ter combinado. Se estiveras aqui, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido, Jesus. Como pode uma coisa dessa? Elas repetem a mesma coisa. Sabe, queridos, esse se acontece na minha vida e na tua de várias maneiras. E dentre elas a morte. Eu lembro que no período que minha mãe estava no hospital de câncer, no antigo Pioneiras Sociais em Vila Isabel, eu ficava toda noite com ela, e tinha 14 para 15 anos, e minha irmã ficava o dia inteiro e meus irmãos trabalhavam. E eu lembro que minha mãe reclamava que a perna estava formigando, e eu tinha que levantar, mover a perna para um lado, mover a perna para o outro. Eu lembro que minha mãe acordava, e lá naquele hospital, naquele quinto andar, como é até os dias de hoje, aquele quinto andar que eu nunca mais vou esquecer da minha vida, era uma cama para ela e uma cama para o acompanhante. E quando dava por volta de 11, meia-noite, eu pegava no sono, e quando dava 00:30, 1h, e ela me chamava, e eu ia lá, e ela com falta de ar, aumentava um pouquinho o oxigênio, e aquela coisa toda, de 14 para 15 anos eu vivi isso. E um mês depois, quando ela faleceu, e à medida que eu fui adquirindo mais idade, eu dizia para Deus: Senhor, se eu soubesse, eu tinha vivido com ela todas aquelas noites. Se eu soubesse disso, que ela ia partir, meu Pai, eu tinha aproveitado cada momento, eu tinha ficado acordado, eu deixava para dormir durante o dia. Quando nós casamos, eu e a pastora Deise, na época minha mãe fazia limpeza em casas. Hoje quem trabalha com faxina não é que ganha muito bem, mas é 100, 120 reais, já não é como era antigamente, que mal dava para comprar o alimento do dia. E eu cansei de ver minha mãe depositando naquele altar da abolição da Igreja Universal tudo quanto ela possuía, numa atitude de fé. Voltávamos para casa andando, e eu dizia: Senhor, não temos o que comer. E eu lembro da dificuldade que ela tinha ela gostava de banana, como eu gosto de banana d'água na comida. Não sei se você gosta, mas eu gosto. E como à noite, às vezes a pastora fica doida, que às vezes eu vou jantar à noite com 2, 3 bananas d'água, sem passar mal. Não me pergunte por quê. E eu lembro da dificuldade que era para ela 1 dúzia de banana. Ela gostava muito de queijo prato, e ela ia lá e comprava 100 gramas. Gostava muito de
não de maçã, mas de pera. E ela internada, nós levávamos pera para ela. E eu lembro quando nós casamos, eu e a pastora, as primeiras compras que nós fizemos no antigo Carrefour, eu comprei um pacote, sabe aqueles pacotes de queijo que você compra ele completo, desse tamanho assim, irmãos? Sabe o que era aquilo? Não era para ostentar, era para dizer assim: se minha mãe tivesse viva, se ela tivesse viva, ela ia comer o melhor, eu ia proporcionar a ela. Se eu quero falar sobre o se da maldição, querido. Se eu não tivesse casado com aquele homem, se eu não tivesse ouvido a minha mãe, sim ou não, como é difícil ouvir mãe e pai, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse o si da maldição, porque águas passadas não movem moinho, querido, e isso dentro de mim e de você cria um estrago. Ambas declararam a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pessoas que querem ficar com o passado, ciente de que o passado não pode virar presente, queridos. Pessoas que querem viver com esse passado, guardando ele debaixo dos braços, tentando modificar alguma coisa nos dias atuais. O que aconteceu, aconteceu. Você precisa olhar para frente. Vira para a pessoa do teu lado e diz isso para ela: você precisa aprender a olhar para frente. O si da maldição. Se eu tivesse casado com outra, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse, se, não se pode mudar o passado, mas em Cristo Jesus eu posso mudar o futuro. As irmãs, sem perceberem, estavam desafiando o nosso Senhor. Hoje Deus te trouxe aqui nesse lugar para dizer para você que tudo de ruim que tu possa ter vivido ou estar vivendo, em Cristo Jesus pode ser mudada essa história hoje, a partir do momento que tu entender que o que passou, passou. Você imagina se ficasse de alguma maneira para a pastora, antes de sermos pastor, as acusações: por que você fez isso comigo? Você fez aquilo outro. Eu quero dizer para você, querido, que elas estavam sofrendo e que o máximo aqueles que estavam ao redor podiam fazer, diz o texto, era consolar. Mas Jesus não tinha vindo como consolador. Jesus havia vindo ao mundo como Salvador. O Consolador viria após ele, mas ele estava vindo ao mundo para mudar a história daqueles que ali estavam e que crescem. Hoje Deus está falando contigo e está dizendo para você: para de reclamar e creia. Para de reclamar e creia. O si da maldição só te leva mais para baixo. Pastor, se a minha igreja fosse, se a minha liderança fosse, se submeta.
simplesmente se submeta e aguarda para ver o que Deus vai fazer. Há uma necessidade da gente viver o presente, querido. Há uma necessidade de você compreender, em nome de Jesus, que o que passou, vou voltar a repetir, enfatizar, porque algumas pessoas precisam entender isso, que o que passou, você me ajuda, o que passou, passou, já era. Jesus pega a morte para um momento de fatalidade, para mostrar que os valores humanos com ele iam cair por terra. Jesus pega essa fatalidade e aí começa a mostrar para mim e para você. Se tu for comigo ao versículo de número 39, você vai começar a entender o que Deus está falando conosco hoje nessa mensagem. Para você começar a entender. O 39 disse então, ordenou Jesus. O que ele disse? Ordenou Jesus, tirai a pedra. Olha para o pastor, tu não acha que ele podia ordenar aquela pedra que saísse do lugar? Tu não acha que ele podia ordenar os anjos que removessem aquela pedra? Tu não acha que ele podia fazer tudo isso? Tu não acha? Tu não acredita nisso? Quando foram para tentar levar Jesus preso, que Pedro saca da espada e corta a orelha do centurião, do servo do sumo sacerdote, de Malco, e quando ele vai lá e corta aquela coisa toda, a primeira coisa de Jesus, Pedro, não é nada disso, Pedro, não é nada disso. Acaso, se eu precisasse, eu não rogaria o meu Pai que está no céu, e ele me enviaria legiões de anjos? Entenda, Pedro. Em outras palavras, Jesus vira, tirai a pedra, isso é contigo, queridão, isso é comigo, isso aí ele não vai fazer por mim nem por você. Ele está virando e dizendo o seguinte: vira essa página, tirai a pedra para tu ver que eu sou Deus, eu sou o Deus sobrenatural. Mas ainda assim, Marta vira e diz, irmã do morto, e diz, Senhor, já cheira mal, porque você conhece bem o texto, já é de 4 dias. E aí entra o Deus do sobrenatural, entra o Senhor, e eu quero te mostrar o si da bênção. E aí Jesus rapidamente vira para ela e respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, tu verás a glória de Deus? O si da bênção, querido. O Senhor Jesus mostrando que muda a história. Sabe o que está faltando em mim e você? Quebre esse paradigma, quebre essa dificuldade de ouvir Deus falar. Por que a gente tem que ouvir e achar que é mais uma palavra? Ei, essa palavra pode mudar a história da tua vida. O Senhor está dizendo, e disse para Marta, Marta, se creres, tu verás a glória de Deus, tu verás. Tirai a pedra. E o texto diz que foi lá e a pedra foi removida. Eu quero falar contigo em nome de Jesus. Está faltando em mim e você que nós venhamos a desenvolver uma fé, e essa fé para mudar a história. Eu atendi uma pessoa, e a pessoa, eu entendi que com muito carinho, virou para mim e disse, pastor, eu quero uma fé ativa. E eu falei, o que é isso, rapaz? Que negócio é esse de fé ativa? O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, não está falando de fé ativa coisa nenhuma. O escritor aos Hebreus está dizendo que fé é certeza e convicção daquilo que não se vê, mas se espera. O que Deus está falando comigo e contigo, que Jesus vai ensinar, que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é menor das hortaliças, ordenará ao monte, erga-te, lança-te ao mar, e crendo acontecerá. O Senhor está falando comigo que quando você vive de passado, quando você vive isso de amargura, isso, querida, olha para o pastor, a vida é uma só. Deus hoje manda te dizer que a vida é uma só. Se tu não viver agora, se esse melhor da tua juventude passar, se esse melhor do teu vigor passar, já era, queridão. Então eu tenho que aprender a viver. Outrora,
nós fomos lanchar num determinado lugar. E aí a minha esposa olhou eu preparando meu lanche lá no Subway, é isso? É, alguma coisa nesse sentido. E eu estou preparando lá o meu sanduíche almôndega com queijo. E aí ela está olhando. E eu mandei, põe alface. E botei. E a mulher botou, põe tomate. Nada disso eu comia. Põe pimentão. E ela botou pimentão pra caramba. E põe cebola. Nada disso eu comia. E ela está olhando e dizendo, ela virou para mim e falou assim, realmente você mudou. Sabe por quê, querido? Nós temos que aprender a saborear essa vida da melhor maneira possível. Você tem que aprender, quem é jovem demais, por tudo arruma problema, com tudo arruma, tudo é motivo de briga, tudo é motivo de confusão. Dentro de casa, qualquer coisa é motivo de confusão. E hoje Deus vira para mim e diz para mim e para você o seguinte, ei, aprenda a valorizar essa vida que ela é única nessa terra. E quando findar aqui, é duas opções, ou é céu ou é inferno para mim e para ti. Significa que eu preciso aprender a valorizar aquilo que Deus está me dando condições de ter. Eu preciso começar a entender aquilo que Deus está me dando condições de possuir. Porque se eu tivesse casado com ele, com o outro, eu ia ser mais feliz. Quem te enganou, queridão? Quem te enganou? Amarrou aí o seu bode, né? Vai até o fim, querido. Não tem essa coisa não. Vai até o fim, para de reclamar, para de murmurar. Senhor, se tu estiverdes aqui, ele não teria morrido. E Jesus está olhando para tudo aquilo e está dizendo, ela não tem noção do que eu vou fazer. Sabe o que Deus está falando contigo aí? Em meio a essa dor que tu vai vivendo, ele não tem noção do que eu vou fazer. Ela não tem noção do que eu vou fazer. Hoje está doendo, mas daqui a um período ela vai entender que eu sou Deus, que eu sou soberano, que eu estou com ela. E a tristeza dela vai se converter em alegria, crente. Você precisa crer nisso. Se uma palavra que faz diferença. Pastor, o que Deus quer falar comigo nesse final? Vem, entenda. Só eles por enquanto. Se eu pudesse imaginar. Se eu pudesse imaginar. As meninas também. Mateus já está aqui. Se eu pudesse imaginar. Respondeu-lhe Jesus. Não te disse eu que se creres, olha para o pastor. Se creres, tu verás a glória de Deus. Quando você desperdiça o que Deus está te dando, o perigo é o Senhor olhar do alto e falar, ela desperdiçou, né? Ela está jogando fora, né? Então eu vou fazer o seguinte com ele. Eu vou fazer o seguinte com ela. Eu vou colocar o outro no lugar. Eu vou colocar outra no lugar. Mas ela não vai deixar de ser feliz nessa terra. Ele não vai deixar de ser feliz nessa terra. O si da maldição e o si da bênção. O si da maldição é humano, como eu e você. É humano. É o si da dúvida. É o si da falta do entendimento. Ele é humano. Mas o si de Deus, ele vira para você e diz: se tu creres,
verás a glória de Deus. Se tu creres, a maldição será transformada em bênção. Se tu creres, o Senhor do alto vai dizer para aquilo que está morto: morto, vem para fora, sai daí. Se eu pudesse imaginar, irmãos, uma palavrinha que na boca de Jesus toma um contexto totalmente diferente. Mas Paulo vai dizer: sede, pois, meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Se o meu Deus quiser, ou você pode declarar: eu creio. Porque se tu crer, tu verás a glória de Deus. Quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. E quero te convidar a falar com Deus aí no teu lugar. O Senhor vira para você e diz: o que passou, passou. Doeu, não foi? E tu vai dizer: sim, Senhor, doeu, mas passou. Oh, deixuriando ali, balabadobe com varás. Passou. Passou. E esse louvor ele diz: se eu pudesse imaginar, porque tu choras, porque tu choras, porque tu lamentas. Será que tu não entende que o que eu tenho para ti é muito maior do que tu possa imaginar? Hoje é noite de tu levantar uma das tuas mãos e dizer para Deus: eu creio, Senhor, eu creio, eu creio, eu creio. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo o céu se abrindo para a tua vida, em nome de Jesus. Milagres acontecendo. Eu profetizo em nome de Jesus. Grandes coisas, o Senhor te dando visão. O Senhor te mostrando que Ele é Deus, Ele é contigo, Ele não te abandonou, Ele não te rejeitou. Ele simplesmente está dizendo para você que os teus planos não são os dele, que os teus caminhos não são os dele. Priorize Jesus e tu verás o que vai acontecer na tua vida. Se eu pudesse imaginar, cante conosco. Se eu pudesse imaginar como iria ser, face lado a lado, junto a você. Se eu pudesse imaginar como iria ser, face a face, junto a você. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por tua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar,
ou nos teus braços vou cair, mas eu sei que em tua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Vou poder falar se eu pudesse imaginar. Se eu pudesse imaginar. Se eu pudesse imaginar o dia em que eu chegar, contigo me encontrar e te adorar. Se eu pudesse imaginar, prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por tua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos teus braços vou cair, mas eu sei que em tua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar se eu pudesse imaginar? Se eu pudesse imaginar. Rodeado por tua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei que em tua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar se eu pudesse imaginar? Se eu pudesse imaginar, rodeado por tua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei que em tua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar se eu pudesse imaginar? Eu tinha um vizinho, era esposo da missionária da igreja, e aquele vizinho tinha alguns problemas, diabetes, renal, e era alguém que eu amava muito. E nós morávamos no mesmo prédio. E quantas foram as vezes que bateram na minha porta e os filhos dizendo: socorre meu pai, leva ele para o hospital, ele está passando muito mal. E eu parava, me ajeitava rapidamente e o levava para o hospital. E quantas foram as vezes que eu ficava com ele naquele hospital e o trazia de volta para casa. Mas antes de levá-lo, eu lembro que eu subia e nós orávamos. Eu falei: deixa eu orar por ele. E eu orava. E no dia que ele faleceu, a esposa virou e falou, me contou depois, que o filho mais novo quase esmurrou a porta do meu apartamento. E quando ela me contou aquilo, irmãos, eu amava tanto aquele irmão que eu não consegui nem ir no sepultamento, porque
Durante muito tempo da minha vida eu dizia: se eu tivesse acordado, eu teria ido lá. Só que você não entende aquilo que é propósito de Deus, que é plano do Senhor. Cuidado para esse si não virar maldição e essa maldição acompanhar a tua vida. Se eu tivesse, já passou, querido. Eis que o Senhor faz tudo novo. E o passado, pastor? Pergunta assim: e o passado, pastor? Vamos mais uma vez. E o passado, pastor? Com fé. Melhor isso aí. E o passado, pastor? Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 1, ele vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O teu passado não vale mais. Acabou. Pergunta assim: e agora, pastor? Mais uma vez: e agora, pastor? Tu pode fazer tudo novo a partir de hoje. E se esse é o desejo do teu coração, tudo novo, levanta uma das tuas mãos para o alto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, rodeados, Deus, 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 em nome de Jesus, Deus, todas as vidas, Deus, faz o que eu não posso fazer, Deus, faz o que eu não consigo, Deus, faz o que eu não tenho condições, mas eu sei que sua presença, de joelhos vão ficar. Será que eu canto aleluia, ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar. Traga a tua mente somente aquilo que vai te trazer esperança. Deus manda falar algo aqui nesse lugar. O Senhor manda falar a respeito de uma música que todas as vezes, eu não sei com quantos Deus está falando, que todas as vezes que tu ouve essa música te transporta lá para o passado. Tu viaja, tu vai lá no passado. Passado esse que já não faz parte mais do teu presente. Pode repreender que isso é Satanás tentando contra a tua vida, tentando contra você. Ele quer manchar as tuas vestes, manchar o teu caráter, manchar quem tu és para o teu Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero declarar para você, em nome de Jesus, que a partir de hoje você possa fazer tudo novo. Que na tua vida só valha o si da bênção, se tu creres. E que você possa dizer: eu creio, Senhor. Vamos lá, vamos lá. Como se fosse o Senhor Jesus falando comigo e contigo. Se tu creres. E aí você vai responder: eu. Precisa estremecer o inferno. Jesus virando para mim e para ti, dizendo: se tu creres. E você vai responder: eu creio, Senhor. Nós cremos, Deus. Nós cremos. Olhe para frente, porque o teu Redentor vive, e no final se levantará sobre a terra. Ele está contigo.
Ele está com você. Eu sinto como se Deus essa noite estivesse trabalhando em corações aqui. Coloca as mãos à altura do teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Circunstâncias dizem que não dá. Circunstâncias dizem que não dá. Nós vamos encerrar dessa maneira. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal. É normal na guerra se ferir. E pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar uma história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, e a tua estrutura é a fé. Coração, além de você não pode parar. É normal na guerra se ferir. E pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar uma história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, e a tua estrutura é a fé. Coração, além de você. Os trabalhadores estendam as mãos. Estende as mãos para a igreja. Oh, aleluia.
pode parar. O Senhor seja com teus filhos, os abençoa, Deus, os guarda. No nome poderoso do Senhor Jesus, nós estendemos as nossas mãos, meu Pai. E as vidas que chegaram aqui, Deus, sob um misto de maldição, estão saindo daqui, Senhor, sobre uma palavra profética chamada bênção, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, nós declaramos, ó Pai, que toda maldição caia por terra, todo passado seja lançado no mar do esquecimento, e que o teu nome seja glorificado através das vidas que aqui estão. Senhor, abençoa teus filhos e